Olá pessoal, finalmente chegamos aqui ao nosso quinto e último episódio da série Resumão Enem para te ajudar, para contribuir com esse processo de reta final e você mandar muito bem na prova. Meu nome é Ricardo Nunes e eu estou aqui para apresentar esses conteúdos maravilhosos que a plataforma de aprendizagem AZ preparou para todos vocês. Mas primeiro, antes do nosso quinto e último tema, roda a vinheta, vamos lá! Pois é, pessoal, chegamos ao nosso último episódio da série Resumão Enem, nosso quinto e último episódio. Bom, já estou ficando um pouco com saudosismo aqui, já com um pouco de saudade de vocês, de ter essa interação, né? Foram aí 5 dias, né, falando com vocês todos os dias, a gente podendo ter essa troca, ajudar vocês nesse momento de preparação final. Eu sei que o coração já vai ficando mais apertado, o nervosismo vai aumentando, né? A primeira prova está logo aí, né? Depois da manhã vocês já vão fazer a primeira prova, mas quero dizer para vocês que a gente está muito na torcida por cada um de vocês vão mandar muito bem e hoje o conteúdo também está muito legal para ajudar vocês em todo esse processo de preparação, pessoal. Né, hoje a gente vai falar a respeito de ciências da natureza. Então, quais são as dicas? O que eu preciso saber? O que eu preciso pensar? O que eu preciso revisar? Em física, em química, em biologia. Então, os nossos queridos professores vão nos ajudar, mas antes de chamá-los, né, eu fiz isso no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto e hoje de novo eu quero reafirmar com vocês o seguinte: você quer ganhar um iPhone 12? Para ganhar um iPhone 12 é muito fácil. Basta com que você entre lá na plataforma az.com.br/100 dias Enem e aí você vai colocar ali duas informações, né? Lembram disso? Quantidade de abelhas na cor laranja e a frase: o que você faria para conquistar a tão sonhada vaga no vestibular, né? Na universidade dos seus sonhos? Enfim, usem aí a criatividade, coloquem lá a sua frase, nossa equipe vai fazer essa seleção, ok? E aí lembrando só uma coisa muito importante, para cada um dos vídeos você pode e deve colocar a quantidade das abelhas na cor laranja e a frase, ok? Então, você pode fazer isso para cada um deles. Quanto mais você participa, maior é a sua chance de ganhar. Tudo bem? Bom, então são 2 iPhones 12 para você começar aí a faculdade dos seus sonhos com um excelente equipamento no seu bolso. Beleza? Bom, sem mais delongas, então eu quero chamar aqui para vocês os professores Vinícius Silveira, Júlio César, né, o nosso Rafael Cafezeiro, o querido Café de Biologia, o Júlio de Química, que vão trazer para a gente conteúdos sensacionais. O que eu preciso pensar aí para Física na prova? E Química? E Biologia? Mestres, vão trazer para a gente todo esse conteúdo, mas primeiro a nossa grande vinheta e daqui a pouco eu volto, daqui a pouco a gente fala de novo, beleza? Grande abraço, pessoal. Curtam o vídeo com os nossos queridos professores. Valeu, Ricardo. Muito bem, pessoal. Esse aqui é o nosso Resumão Enem, onde eu vou passar aqui para você estratégias que estão baseadas nos assuntos que foram cobrados ultimamente no Enem, para você chegar na prova sabendo exatamente em que terreno você está pisando. Eu tenho certeza que se você tiver uma visão clara do que esperar da prova, aquele nervosismo de prova vai passar mais rápido lá no dia. Você vai respirar fundo e começar a reconhecer assuntos, perceber o quanto você estudou e o quanto você está preparado para enfrentar aquela prova, deixando o nervosismo um pouquinho de lado, porque nada acalma mais do que 10 minutinhos de prova. Então, sabendo o que você vai enfrentar, aquele nervosismo inicial vai passando e você vai lembrando de tudo aquilo que você estudou. Tudo bem? Então, a minha análise estatística, só para você entender, dos últimos 5 anos de prova, foi baseada no seguinte: eu peguei cada questão desses últimos anos e avaliei quais eram os assuntos cobrados. Às vezes uma questão tem mais de um assunto, eu anotei tudinho e montei ali uma estatística e trago para vocês aqui um gráfico em forma de pizza para mostrar primeiro que assuntos são esses que mais caíram nos últimos anos. Em seguida, de que forma elas têm sido cobradas e o que você ainda pode fazer, já na cara do gol para a prova, mas o que você ainda pode fazer para se preparar, para chegar bem lá no dia, tudo bem? Eu vou apresentar aqui algumas porcentagens. Por exemplo, a primeira delas é essa pizza bem grandona aqui, ó, essa fatia grande, que é a mecânica. A mecânica é um assunto muito extenso,
compõe muitos assuntos sobre movimento. Eu já vou dividir essa pizza em fatias menores, como eu falei, para a gente destrinchar todos os detalhes. Mas o que significa isso aqui, ó, 34%? Se a sua provinha de física ela tem 15 questões, 14 ou 15 questões, você pode entender que 7%, a cada 7% que aparecerem aqui na pizza, equivalem a aproximadamente uma questão. Então, 34%, ó, 7% seria uma questão, 14, 2 questões, 21, 3 questões, 34, está perto do 28. Quer dizer que eu tenho mais de 4 questões de mecânica, quase 5 questões de mecânica por prova do Enem. Então, assim a gente vai ter uma base do que essas porcentagens significam, tá bom? Eu vou repetir isso com outros assuntos, mas a princípio, então, a mecânica representa quase 5 questões da sua prova, das 15. Então, é bastante coisa. O segundo assunto mais relevante para a sua prova é a ondulatória, que vem com 19%. 19% está ali perto do 21%, que daria 3 questões por prova. Então, a gente vai para a prova esperando lá 2 ou 3 questões de ondulatória. Claro que isso é uma base estatística, às vezes pode vir um pouco mais ou um pouco menos, varia de ano para ano, mas enfim, essa base tem sido bastante sólida e representativa, significativa para a nossa preparação. O terceiro assunto mais relevante nessa nossa listinha é a eletricidade, onde aqui ela aparece basicamente com a parte de eletrodinâmica. Tem a ver com circuitos, com lâmpadas, chuveiro elétrico, conta de luz. E ali, ó, 16% quer dizer que a gente tem um pouco mais do que 2 questões de eletricidade por prova. Em seguida, nós temos a termologia, que estuda tudo que tem a ver com calor, temperatura. Vai lembrando os assuntos, porque eu já vou voltar em cada um deles, tá legal? 14% quer dizer que a gente espera aí umas 2 questõezinhas falando sobre esse assunto também. Depois da termologia, nós encontramos a ótica. A ótica com 8%, perto de uma questãozinha por prova, por ano de prova, e o eletromagnetismo ali, ó, praticamente fechando. Lembrando que eu coloquei dentro do eletromagnetismo os assuntos de eletromagnetismo e também de magnetismo, tudo ali junto. Somando ali 6%, que é menos de uma questão por prova, então é provável que caia um ano sim, um outro não, e isso aí vai variando um pouquinho ao longo dos anos, tudo bem? Finalmente, a gente tem ali outros com só 3%, que são questões que às vezes são difíceis de prever e não estão dentro de nada que a gente possa classificar, envolvem mais uma interpretação de texto e alguma coisa do tipo. Tá legal? Gente, esse aqui é o nosso passo inicial. Eu quero te dar um panorama geral de como é a sua prova ou como tem sido nos últimos 5 anos. E se você voltar mais 5 anos, há pequenas variações, pequenas diferenças. Esse aqui tem sido próximo do escopo geral do que esperar lá da sua provinha do Enem, tá bom? Agora, para a gente dar mais um passo à frente na nossa análise estratégica, eu vou dividir aqui a mecânica em pedaços menores, tá? Porque assim fica difícil da gente traçar uma boa estratégia. Eu vou dividir essa fatia grandona aqui em 4 outras fatias, onde a maior dessas fatias, ali com 12% do total, nós temos trabalho e energia, já vamos entrar em detalhes. Em seguida, um pouquinho menor ali com 9%, a cinemática, tem a ver com movimento, movimento uniforme, lançamentos, movimento uniformemente variado, entre outros. Temos a dinâmica, que parte ali das leis de Newton. Eu incluí aqui na dinâmica os assuntos que têm a ver com impulso, quantidade de movimento, colisões, forças, atrito, enfim, leis de Newton. E para finalizar ali a nossa mecânica, nós temos a estática. A estática, ela inclui, tá, o estudo da estática e da hidrostática. Eu coloquei tudo na mesma fatiazinha e pretendo ainda dar mais detalhes. Muito bom, galera! Agora sim, primeira etapa finalizada. Isso aqui é uma ideia do que você vai encontrar na prova. Quando você abre a prova, né, você já geralmente dá aquela folheada. As questões de física, elas têm muitas imagens. Então vai ser muito legal se você já for encontrando imagens conhecidas, um circuito, quem sabe ali um objeto sendo colocado ao fogo, um ímã. Enfim, você vai reconhecer muitos assuntos em física pelas imagens que são muito presentes ali na provinha. Alguns gráficos também, mas enfim. Antes da gente entrar em detalhes, presta bastante atenção no que eu vou falar sobre a dificuldade da prova. A prova do Enem é essencialmente uma prova difícil. Não tem nada de moleza na prova do Enem, ela exige preparação
exige foco e estratégia. Agora, eu tenho certeza absoluta que nessa prova que vem agora vai ter questão muito difícil, tenho certeza. Mas também vai ter questão fácil. Isso é esperado, tá bom? E o pior, normalmente, as provas de física que vêm lá com 14 ou 15 questões, elas vão apresentar para vocês uma questão muito difícil. Ou quem sabe duas, daquelas que professores de física vão ficar debatendo no país inteiro. A esse ponto, são questões polêmicas. Professor Vinícius, assim você está me desestimulando. Então, muito pelo contrário. O que você precisa entender é que talvez na sua prova, a primeira questão seja essa. Muito difícil. Você precisa ter serenidade para olhar para uma questão e falar assim, nossa, isso é difícil mesmo. Não vou ler agora não. Eu tive uma ideia geral aqui na primeira olhada, eu vou deixar lá para o final. A gente sabe que com a TRI, o Enem pontua você de forma diferente, dependendo do nível daquela questão, entre outros muitos fatores. É fundamental que você entenda que tipos de assuntos vêm normalmente muito difíceis, para você, reconhecendo essa dificuldade, possa deixar a questão de lado, não para não fazer, mas para deixar lá para o final. Você precisa focar o início da prova naquilo que você manda bem, naquilo que você acha mais simples e gasta menos energia para resolver. Porque o Enem pontua muito aquela questão mais fácil, aquela questão média. Já a questão muito difícil, ela vai valer um pouquinho menos naquela forma do Enem compor a sua nota. E a gente acha importante que você não gaste a sua energia nelas e deixe essas questões para o final. Por isso eu acho muito importante a gente agora vir para o nosso gráfico de pizza e destrinchar o que costuma vir difícil, o que costuma vir fácil e que tipo de cobranças, teoria ou cálculos, o que isso cobra. Então, sem mais delongas, eu quero direcionar aqui o nosso foco. Eu vou na ordem, tá, gente? Na ordem do mais incidente para o menos incidente, sempre te mostrando que tipo de cobrança se tem em teoria e cálculos, porque em física, em geral, a questão ou envolve teoria ou envolve cálculos, e a partir daí eu dou as estratégias para cada assunto, tá legal? Então vamos nessa. Nosso primeiro assunto aqui, o mais relevante, depois que eu dividi a mecânica em fatias menores, né? Aqui tem maior porcentagem ali, é a ondulatória, com 19% da prova, como eu acabei de citar. Galera, o que eu percebi nas últimas questões, essa proporção entre teoria e cálculos. Você pode reparar aqui, ó, aproximadamente 2/3 das questões de ondulatória dos últimos 5 anos foram questões de teoria e apenas 1/3 na parte de cálculos. Agora, o que esperar disso? Galera, se a questão for sobre ondulatória, a chance dela ser teórica é muito grande. E das questões teóricas, o nível, isso aí entra a minha opinião, o nível das questões teóricas gira em torno de questões médias e fáceis, na maioria dos casos. E o que você precisa estudar sabendo disso? Se esse é o assunto mais incidente e a parte que mais cai, geralmente cai na teoria, o que eu preciso ver se eu tiver que dar uma revisada rápida? Os fenômenos ondulatórios, que tem a ver com o nosso dia a dia. É isso que cai aqui, ó, nessa parte teórica das ondas, principalmente. Fenômenos como a difração, fenômenos como a ressonância, polarização, reflexão, refração, enfim, os assuntos teóricos de fenômenos ondulatórios são muito relevantes para essa prova. Agora, Vinícius, o que cai de cálculo dentro do assunto ondulatória? Bom, a fórmula mais importante é V igual a lambda F, a equação fundamental da onda. Há muitas questões que envolvem essa equação, mas, no geral, o nível também do cálculo vai ser em torno de questões médias e fáceis, porém, tem um tipo de questão que é associado a interferências construtivas e destrutivas, que geralmente são questões bastante difíceis e são de contas. Das últimas vezes que o Enem cobrou interferência construtiva e destrutiva, seja num fenômeno ondulatório associado à luz, quanto ao som, isso costuma ser um assunto difícil. É prioridade para correr atrás assim a 1 ou 2 semanas da prova? Não, cai um pouquinho menos. Mas você tem que saber que esse tipo de cobrança tem aparecido. Quem sabe, para deixar esse tipo de questão para o final e voltar com mais segurança, sem aquela correria, com aquela nossa olhada inicial da prova, você pode deixá-la um pouquinho para depois
e voltar nela no finalzinho. Caso não dê tempo de voltar nela, porque a prova pode ser difícil, pode ser puxada, ela provavelmente vai valer bem menos na sua contagem de pontos na hora de somar isso tudo. Tudo bem, gente? Então fica a dica aí sobre o estudo de ondulatória. O nosso segundo aí, ó, no nosso ranking, vem a eletricidade com 16%. Isso equivale a mais ou menos duas, quase três ali, mais do que duas questões por ano. O que eu falo quando eu digo eletricidade, o que eu quero dizer? Eletrodinâmica, gente. Eletrodinâmica é a parte de circuitos associados a resistores, associação de resistores, potência, principalmente potência. Potência é muito importante, a potência é energia sobre tempo. Questões de contas de luz, questões de brilhos de lâmpadas, de aquecimentos, tá legal? Isso é muito importante. E na parte, quando a gente analisa aqui teoria e cálculos, é o contrário de ondas. Olha aqui, ó. Nós temos praticamente aqui do lado de cá, 2/3 das questões de eletrodinâmica associadas a cálculos. E eu já te adianto, normalmente as questões de eletricidade e de cálculos, elas são médias e difíceis. Dificilmente você vai encontrar uma questão muito molezinha, muito facinha desse assunto. Esse assunto geralmente vai exigir um pouco mais de você. E olha aqui, ó, questão de circuitos do Enem. Não estou muito seguro, não. Vamos deixar ela para depois. Eu vou focar no que eu sei, mandar bem, não errar o fácil, aí o difícil eu corro atrás no final. É claro, porque ele vai ter um pouquinho menos de ponto na sua soma no fim do processo lá da TRI. Tá legal? As questões de teoria, elas também caem, tem a ver com brilhos, tem a ver com corrente elétrica, ou principalmente aquilo que está associado ao nosso dia a dia, tomadas, utilização de aparelhos eletrodomésticos, chuveiros e etc. Tudo bem, gente? Então, vale a pena, quem quer dar uma revisada última, dá uma olhada aí na parte de contas, quem sabe resolver uma questão ou outra associada com resistores e lâmpadas associadas em série ou em paralelo. Pode ajudar. Tá legal? Bom, o nosso próximo assunto, lembrando, em ordem de relevância aí, ó, o próximo assunto é a termologia. Com 14% é citado pelo menos em, mais ou menos em 2 questões por ano. Você pode reparar aqui, ó, na parte de teoria e de cálculos, você tem um pouquinho mais de teoria do que cálculo. Tem ali uns 60-40, quem sabe uns 55% ali por cento da prova de teoria. Algo por aí, tá? Um pouquinho mais do que a metade. E como que é a cobrança de teoria nas questões do Enem dos últimos anos? Estão associados principalmente ao calor, à propagação do calor, às formas de propagação do calor, a detalhes que às vezes você lida com as contas, uma análise fria e calculista, mas o Enem vai buscar a parte associada à teoria daquela conta. Como assim, Vinícius? Não entendi. Tem uma equação do calor sensível, que é mc ΔT. O Czinho é o calor específico. Eu acredito que possa ser mais importante entender melhor o que é o calor específico do que somente ir lá fazer uma conta com ele. É importante perceber que os corpos com maior condutividade térmica fazem o calor fluir mais rápido por eles. Por exemplo, e se eu estou na praia e a areia está quente e a água não está tão quente assim, né? Está fria às vezes, a diferença básica está no calor específico, porque a água precisa de muito calor para esquentar um grauzinho, enquanto que a areia precisa de menos calor para esquentar aquele grauzinho. O que eu quero dizer é que a análise da teoria está associada a calores específicos, a condutividade térmica, mais na sua interpretação de fenômenos do que nas contas. Mas claro, se está quase meio a meio aqui, ó, vale a pena voltar, professor, e fazer um formuláriozinho de termologia? Com certeza. Associado ao calor, calor sensível, calor latente, potência, capacidade térmica, são coisas que você precisa lembrar as fórmulas, tá bom? Vale a pena sentar com um livrinho do lado e anotar essas fórmulas novamente. Tudo beleza? Associado, dentro da termologia também tem a termodinâmica, que é mais provável que seja cobrada dentro da teoria. Máquinas térmicas, máquinas frigoríficas, principalmente a parte teórica, é mais do que a conta. Mas como esse assunto, historicamente, fica lá no meio a meio, sempre vale a pena, então, dar uma lembrada nessas formulinhas e um pouquinho na teoria. Tudo bem?
O nosso próximo assunto aí, ó, caindo na relevância, mas ainda nos tops, né? Olha aí, ó, 12%, nós temos praticamente isso todo ano. Uma questão e alguma coisinha, em média, por ano. Trabalho e energia, eu não sei o que vocês esperam aqui sobre teoria e cálculos, mas dá uma olhada só como aqui está um pouquinho diferente. Ó. Eu tenho um pouquinho de teoria, quase nada, e muito cálculo associado principalmente à energia. Vale a pena lembrar, então, as fórmulas da energia mecânica, que temos a energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, a energia cinética, a energia se convertendo de uma modalidade para outra, principalmente associando energia com potência, lembrando que potência é energia sobre tempo. Gente, questões de usinas transformando algum tipo de energia em outro tipo de energia, geralmente estão envolvidas com alguma conta com MGH, que é a energia potencial gravitacional, e as outras energias que eu citei aqui agora. Portanto, vale a pena, se você for sentar um pouquinho para estudar, na parte de energia, lembrar das equações, tá? Geralmente associadas ali com potência. Ah, Vinícius, e a teoria? Olha, nesse assunto, a teoria geralmente está associada a que tipo de cobrança? Também na forma da energia se transformar, na interpretação de gráficos de energia cinética e energia potencial em processos naturais. Ou, quem sabe, durante o processo de transformação de energia em uma usina termoelétrica que transforma o calor em energia elétrica, uma energia eólica que vai transformar a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Esses são geralmente os contextos associados às questões de trabalho e energia da sua provinha. Tudo bem? Muito bem. A gente ainda está aí em assuntos muito relevantes. Assuntos que são esperados em praticamente toda a prova. Tá legal? Nosso próximo assunto é a cinemática. E olha só que curioso. Quando a gente tenta fazer uma estatística com base na nossa memória, a nossa memória falha. Felizmente eu recobrei as questões, reolhi as questões e pude montar para vocês aqui, ó, uma coisa mais científica, assim, mais baseada em dados reais. Olhando as questões, olha aqui, ó, isso aqui geralmente não é o esperado, né? Se alguém me perguntasse, e aí cinemática, como é que cai? Pô, cinemática, gente, movimento uniformemente variado, deve ser uma questão de conta, né? Ah, as fórmulas do MOVE, as fórmulas do MU são muito importantes, são. Mas também não cai só conta, dá uma olhada. Metade das questões de cinemática são de teoria, metade são de conta. Então não vale a pena só ficar gravando as fórmulas do MOVE e do MU. A gente precisa associar um pouquinho a teoria. Vinícius, o que de teoria tem caído aí, ó, nas questões de cinemática? Galera, interpretação de gráficos. Talvez valha a pena, aí ó, na sua estratégia de tempo, eu não sei como é que está o seu tempo até a prova, mas numa revisão de cinemática, como é que são os gráficos do MU? Como é que são os gráficos do MOVE? Dá uma olhadinha na parte gráfica, porque a interpretação de gráficos tem aparecido bastante nos últimos anos. Tudo bem, gente? Muito bom. Depois da cinemática, aí, ó, 9%, lembrando, ainda tem mais de uma questão por ano aí, hein, de cinemática. Então, os assuntos não são, não, essa parte aqui não precisa estudar. Não, não. Vale muito a pena a gente ter essa base toda. Lembrando que numa questão do Enem, que seja fácil, a gente tem que mandar bem nela. Então, você não pode ter um assunto que você não sabe nada. Esse assunto eu não sei muito. Procura pegar o mínimo, com base nessas ideias que eu estou te dando aqui, sobre o que cai mais. Tudo bem? Bom, nosso próximo assunto é a dinâmica. Dinâmica a gente associa direto a leis de Newton. Legal? Mas como eu disse lá no início, eu fui um pouco além, tá? A gente está trabalhando assuntos como quantidade de movimento, como impulso, colisões, conservação da quantidade de movimento. São assuntos dentro aqui da nossa dinâmica. 8% vai. Uma questãozinha na prova, praticamente, é o que se espera de dinâmica. E a separação de teoria e cálculos ficou assim, ó. Maior parte das questões teóricas e uma parte pequena associada a cálculo. Essa teoria está muito associada a conservações, por exemplo. Conservação da quantidade de movimento. Numa colisão, por exemplo, numa interação entre dois objetos.
sem que ninguém de fora atrapalhe aquele sistema, a gente fala que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. A gente associa muito esse conceito a colisões ou a interações entre dois corpos isolados. Tudo bem? Vale a pena, portanto, na revisão de dinâmica, dar um foco maior na parte teórica. As leis de Newton estão bem afiadinhas, as 3 leis estão aí na ponta da língua. Os seus exemplos do dia a dia, você consegue reconhecer rapidamente? Esses são os principais focos do estudo da dinâmica, tá bom? Está mais associado à teoria do que a continhas. Muito bem, agora já se aproximando ali dos menos incidentes, né? Nós temos a ótica, ainda está com 8%, está ali uma questãozinha por ano, mas olha só, pasmem com essa ideia. Eu dei uma olhada nos últimos 5 anos, questão por questão, e na minha busca, na minha pesquisa, nós temos a ótica sendo cobrada 100% com teoria. Vini, então a ótica assim é bem importante, porque deve ter uma por prova. Deve ter uma por prova. Mas, gente, as questões de ótica dificilmente são conteudistas. Eu tenho que saber as posições que na frente de um espelho eu gero imagens maiores, menores, invertidas, direitas. Isso tudo é importante. Mas não está caindo muito. Tá legal? O foco das questões de ótica tem sido de muita interpretação. Ler um texto de um fenômeno e buscar que fenômeno óptico é esse. E se eu puder dar uma direcionada no estudo da ótica, principalmente a parte de refração. Eu estou em cima da prova, Vini. Eu não posso estudar a ótica inteira agora. É muita coisa. Realmente, ótica é assunto demais. Tem que sentar e ser bem objetivo. Vai lá na refração. Porque no estudo da refração, você vai falar sobre miragens, vai falar sobre a formação do arco-íris, detalhes que são fenômenos do dia a dia, que geralmente são cobrados na prova de física em questões de ótica, tá bom? Normalmente as questões de ótica não são conteudistas. Decorebas não são, não tem sido. Muito menos de conta. Não temos questões de contas associadas à ótica nos últimos 5 anos. Tá legal? Se tiver alguma conta, pode ser associada à parte de ondulatória, porque a luz é uma onda. Mas ótica geométrica, a gente tem visto bem pouco conteúdo aí. Tá legal? Bom, o nosso próximo assunto, então, foi o eletromagnetismo. Lembrando, tá? Eu coloquei nesse bolo do eletromagnetismo a parte associada a eletromagnetismo propriamente, lembrando que é isso. Se eu pego um fio e ligo numa pilha, passa uma corrente elétrica. Esse fio cria em volta uma influência chamada campo magnético. A mistura de eletricidade com magnetismo, ela tem sido cobrada ultimamente. Olha só, a gente está beirando aí os assuntos menos relevantes, mas, gente, é basicamente uma questãozinha por ano, quase uma questãozinha por ano. Às vezes não vai aparecer, mas quando aparece, geralmente vem como? Vem teórico ou vem com contas? Tá aqui, olha só, quase todas as questões de eletromagnetismo e magnetismo têm sido cobradas de forma teórica. Vini, me dá uma ideia aí. Eu tenho que estudar rápido. A gente já está em cima na boca do gol, já está na grande área ali para fazer o gol. O que eu tenho que estudar sobre eletromagnetismo? Foca na lei de Faraday. O Faraday disse que variações do fluxo magnético numa espira geram uma tensão, uma voltagem, uma força eletromotriz induzida. A ideia teórica da lei de Faraday, a ideia qualitativa do que rola na geração de energia elétrica a partir do movimento de um ímã, por exemplo, são geralmente associados às questões de eletromagnetismo. Dá uma olhadinha também na parte teórica de magnetismo. O magnetismo tem uma parte de contas, que tem a ver com regra da mão. Agora, tem uma parte teórica de propriedades magnéticas dos ímãs, por exemplo, bússolas, campo magnético terrestre. Isso tudo é muito importante, tá legal? Agora, por que tem... Olha só, aqui a nossa base de estatística é menos relevante, porque nós temos poucas questões. Está lidando com um assunto menos incidente. Mas, no geral, deixa eu tentar te dar uma ideia clara do que fez aparecer esse cálculo aqui. Uma questãozinha do ano passado.
onde caiu uma questão que era para falar sobre força magnética, com fórmula, força magnética, QVB seno θ, que foi uma questão extremamente atípica. O Enem dificilmente, em física, passa uma questão literal, assim, ó. Um corpo de massa M, com carga Q, no campo magnético B, descreve uma trajetória tal. E as respostas são literais, Q, M, R, isso apareceu ano passado. Mas até onde a gente entende com base estatística, foi um ponto fora da curva. Algo a não se esperar tanto assim para os próximos eventos, para as próximas provas do Enem. Tá legal, gente? Muito bom, galera. Com base nessas ideias, eu espero que você tenha anotado aí que tipo de estratégias adotar em cada tipo de questão com base no que tem caído nos últimos anos. Antes de eu finalizar aqui, vou botar no meu... Opa, ainda falta um assunto que é a estática. Quase que eu esqueci da estática. A estática, com 5% apenas, menos de uma questão por prova. Pessoal, ainda mais que estática, eu juntei as questões de estática e de hidroestática. Então, se separasse os dois aqui, ia dar bem pouquinho, tá? Mas como é que isso tem sido cobrado? Mais ou menos dividido meio a meio. Eu vou te dar uma ideia clara sobre o que tem sido cobrado. Basicamente isso aqui, gente, foram 2 questões nos últimos 5 anos, associadas a cálculo de marcação de forças e momento de força. Lembra momento de força FD? Se um corpo está em equilíbrio, os momentos se anulam e as forças se anulam. Essa é a ideia básica da parte de cálculos de estática, tá legal? E a parte de teoria está principalmente associada a equilíbrio de um corpo extenso ou a utilização de alavancas no dia a dia. Os equipamentos, as tecnologias que a gente usa de máquinas simples, como gangorras, como alicates, enfim, sistemas de alavancas, são basicamente o que o Enem curte aí. Tá legal? Agora sim, acho que eu não tenho mais nenhum assunto para a gente terminar. Muito bom. Eu quero dar uma conclusão para a nossa estratégia aqui, repetindo um pouquinho o que eu falei lá no início. Na prova do Enem, você não vai bem porque sabe tudo. Porque se você souber tudo e passar a gastar a tua energia toda em questões muito difíceis, dificilmente vai sobrar tempo e energia no final para mandar bem naquela prova. A prova do Enem, ela também é uma prova de estratégia. Você precisa entender que a tua energia e o teu tempo têm que ser direcionados para as questões que você sabe fazer. Aquelas que você reconhece. Pô, Vini, na boa, peguei as 15 de física. Primeira, pulei. Segunda, pulei também porque eu não lembrava. Terceira, eu já fiquei nervoso, já achei que eu não sabia nada e desisti, fui para outra prova. Gente, tem questões difíceis ali. Mas tem questões que você vai reconhecer. Ah, mas eu só consegui fazer 6 questões daquelas 15, então foca nas 6. Vai nelas. Depois você pode continuar num assunto que você manda bem. Ah, vou para química agora. Ah, eu vou para esse assunto aqui que eu mando bem. No fim de tudo, a prova não acabou. Você vai voltar agora nas questões mais difíceis, ciente de que se não der tempo de completar a prova, você está deixando de lado aquelas que são realmente mais difíceis e que vão valer menos. É claro que eu torço para que você consiga fazer a prova inteira. É bom que você deixe lá para o final as questões que, se você não conseguir desempenhar bem, elas não vão somar muitos pontos na sua contagem final. Imagina, poxa, 10 questões finais eu fiz correndo, só tinha 10 minutos. E nas 10 questões finais tinham 5 questões muito fáceis. Se você não consegue desempenhar bem numa questão fácil, porque está cansado, porque o tempo está acabando, isso geralmente vai forçar a tua nota para baixo. Muito mais forte do que se você deixasse uma questão mais complexa para o finzinho. Tá legal, gente? Então eu defendo que você entender a prova e a estratégia associada estão profundamente ligados à forma que você precisa enfrentar essa prova lá no dia. Tudo bem, pessoal? Bom, quero passar a bola agora para o meu amigo Júlio, de Química, que vai dar ali um raio-x da provinha de Química. Vem tudo misturado, né? Física, Química, Biologia. É fundamental você dominar essas estratégias de uma maneira geral. Tudo bem, gente? Desejo para vocês uma boa prova e um abraço. Valeu! Valeu, Vini. Muito obrigado, amigo.
Galera, chegou a hora da gente falar sobre a prova de Química. Qual é o objetivo aqui? Eu vou falar com vocês quais são os assuntos mais incidentes, eu vou te dar algumas dicas de como se comportar diante de algumas questões, como, por exemplo, as questões que envolvem cálculos, tá? Mas, para isso, antes disso, o que eu fiz? Eu peguei os 5 últimos anos da prova do Enem e, nesses 5 anos, eu peguei ali 80 questões, eu analisei 80 questões e fui verificando os assuntos de cada uma dessas questões. E aí eu montei um gráfico que vai te dar um panorama bem interessante sobre os assuntos que mais apareceram nessas 5 últimas edições, beleza? Bom, vamos lá, observe aí o gráfico. Ó, nesses 5 últimos anos, a gente tem uma distribuição aí nas 3 grandes áreas, tá? 44% dessas 80 questões que eu analisei são questões que envolvem química geral e a química inorgânica. Depois, 37 são questões de físico-química e, por último, 19 são as questões de química orgânica. Então, observem que boa parte das questões desses 5 últimos anos são questões que envolvem química geral e química inorgânica. Beleza? Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo nessas questões, porque aqui eu só dividi nas áreas. Agora a gente vai entrar nos assuntos especificamente, tá? Bom, observe aí o próximo gráfico. Por esse gráfico, você consegue analisar que grande parte das questões são questões que envolvem ligações químicas. E esse é o tópico que você precisa ter uma atenção especialíssima. E quando eu falo de ligações químicas, eu não queria que você ficasse restrita apenas às 3 ligações interatômicas. Você deve lembrar que a gente tem as ligações interatômicas, que são as 3, iônica, covalente e metálica, e temos também as ligações intermoleculares. E o foco da prova do Enem está exatamente nas ligações intermoleculares. Só que eu vou além. Além de você conseguir lembrar quais são as ligações intermoleculares, a gente fala lá de Van der Waals, de ligação de hidrogênio, de polo permanente, você também tem que ser capaz de conectar a influência das ligações no ponto de fusão e ebulição e na solubilidade dos compostos. E não somente nos compostos inorgânicos, você também tem que pensar nos compostos orgânicos. O Enem gosta muito de fazer essa jogada, de relacionar as ligações intermoleculares com a solubilidade dos compostos orgânicos ou com o ponto de fusão e ebulição dos compostos da química orgânica. Então, essa habilidade é uma habilidade que você precisa desenvolver, ou se já tem essa habilidade, você precisa treinar ela cada vez que você pensar em fazer alguma questão do Enem, em fazer um PDCA sobre alguma questão, algum simulado do Enem. Beleza? Agora, na sequência, eu queria que você observasse que o outro assunto que mais aparece é o assunto reações orgânicas. E quando a gente fala de reações orgânicas, a gente tem 2 características da prova, tá? A primeira característica é que você seja capaz de classificar a reação quanto ao mecanismo. Então, lembra lá daquela aula de classificação da reação? Por exemplo, uma substituição nucleofílica, eletrofílica, radicalar. Então, você tem que ser capaz de classificar as reações quanto ao mecanismo. Então, saber radicalar, nucleofílica, eletrofílica são coisas importantes para a prova do Enem, que só aparece com uma certa frequência. Agora, uma outra coisa interessante sobre o capítulo reações é que, em alguns momentos, a prova do Enem cobra uma reação que você não viu em sala, que o seu professor ou a sua professora não passou em sala. E aí, nesse momento, você pode estar pensando, mas como assim? Como é que a prova do Enem vai cobrar uma reação que não foi dada em sala? Pois é, mesmo que aquela reação não tenha sido contemplada em sala de aula, o que o Enem faz é o seguinte, ele mostra como é o mecanismo daquela reação, como você constrói aquela reação, ele dá a reação inteirinha, os reagentes lá se transformando nos produtos, e na sequência ele diz assim para você, ó,
Tá vendo isso aqui que eu te mostrei? Agora faz igual, só que com uma outra reação, só que com outros reagentes. Então, você precisa ser capaz, você precisa ter a frieza de se deparar com uma reação que é inédita para você, que não foi vista em sala, mas a prova te deu um modelo. Então você vai se basear naquele modelo para montar a reação que foi proposta naquela questão, tá? Então, este momento é um momento de frieza na prova, tá? E aí, na sequência aí, a gente consegue observar que os assuntos termoquímica e eletroquímica são os assuntos ali que estão iguais ali na incidência. Então, falando de termoquímica, o cuidado que você precisa ter nas questões de termoquímica é no momento dos cálculos. No geral, os cálculos envolvem números muito quebrados, aqueles números com vírgula. E se você levar a sério todas aquelas contas, você vai acabar perdendo muito tempo fazendo as questões de termoquímica. Só que, daqui a pouquinho, eu vou te dar algumas dicas para que você consiga pegar uma questão de termoquímica que é trabalhosa, porque geralmente ele pede uma comparação entre 5 combustíveis, e aí você tem que fazer cálculos para cada um desses 5 combustíveis, e atrelado a isso a gente ainda tem números com vírgula, números muito quebrados, que acabam tomando bastante tempo aí na prova, certo? Bom, e aí a gente tem também as questões de eletroquímica. E quando a gente fala de eletroquímica, eu estou me referindo a pilha e eletrólise, tá? Então você tem que dar uma revisada aí naqueles conceitos de oxidação, redução, quem é o anodo, quem é o catodo, tanto para a pilha quanto para a eletrólise. Beleza? Agora, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero dar alguns destaques, tá? Primeiro, eu quero chamar a atenção para o assunto tabela periódica. Não é um assunto incidente no Enem, mas já apareceu em 2 anos consecutivos, conforme você pode observar, em 2017 e 2018. E o que é importante conhecer sobre este tópico? Não tem tabela periódica na prova. E como não tem, você tem que ser capaz de descobrir a posição do elemento sem olhar na tabela. E qual é a informação que você vai precisar olhar para descobrir a posição do elemento, a classificação do elemento na tabela? Bom, distribuição eletrônica é conhecer a sua eletrosfera. E quando eu falo na sua eletrosfera, você tem que dominar aquele assunto chamado distribuição eletrônica, que está lá atrás, lá no início da química, no capítulo de estrutura atômica, certo? Então, tem que saber, tem que dominar distribuição eletrônica e, a partir dela, conseguir classificar o elemento químico na tabela periódica. Show? Um outro destaque é para a termoquímica. E o destaque para a termoquímica está associado aos cálculos, em que, como eu te falei antes, são números com vírgula, números quebrados e que, na sua grande maioria, as questões de termoquímica acabam nos consumindo bastante tempo. E já eu vou te dar uma dica para você conseguir otimizar o seu tempo para as questões de termoquímica. E aí, ainda nessa sequência de questões com cálculo, eu queria destacar também as questões de estequiometria, principalmente aquelas questões em que o próprio texto pede a resposta aproximada. Se a questão está te pedindo a resposta aproximada, significa dizer que se você observar algum número quebrado ali, você imediatamente vai aproximar aquele número quebrado para um número que seja múltiplo de alguém que está ali na sua conta, para facilitar o seu processo. Só que, além disso, mesmo em algumas questões em que você não tenha lá a resposta aproximada, o pedido da resposta aproximada, você pode sim aproximar os seus valores ali, as suas contas. Como? Primeira coisa que você tem que observar é se as opções apresentam números muito próximos. Se você observar uma questão de estequiometria e observar que os números são muito distantes das opções, pode ter certeza que você vai poder aproximar algum número envolvido ali na sua conta para facilitar o seu processo, tá? Observe que, neste momento, o objetivo é você ganhar tempo na prova, tá? O tempo é precioso. E o que a gente costuma falar nesse processo, né, de
pegar um número não vistoso e transformar ele num número vistoso, a gente chama isso de acochambrar. Então, a minha recomendação para você é acochambrar. Viu um número não vistoso, observou que as opções têm lá os valores muito distantes uns dos outros, pegue aquele número não vistoso, acochambre ele, aproxime ele de algum número múltiplo ali para te ajudar na conta, certo? E para resumir tudo aquilo que eu falei, eu queria mostrar para vocês uma questão. Essa questão é uma questão de estequiometria. Queria pedir para o Brunão dar uma ampliada nela para mim, por favor. Muito obrigado. Bom, essa questão, ela te dá 5 reações e o interessante é que, se você observar bem, o ímpeto inicial de qualquer aluno é querer balancear as 5 e balancear a reação inteira. E a minha dica para você é que nesta questão especificamente a gente não vai precisar balancear a reação inteira, porque é uma questão de estequiometria que envolve 2 substâncias. Uma substância envolvida no dado, que são os combustíveis, e ele diz ali que vai usar 58 gramas de cada combustível, e a outra substância é o CO2, que é a substância envolvida na pergunta, tá? Ele pede ali a substância que emite mais CO2. E aí, qual é a dica para você ganhar tempo nessa questão? Como o carbono do CO2 ele vem somente do combustível, você só vai balancear combustível com CO2. Então, balanceando os carbonos do combustível com o carbono do CO2, você não vai precisar balancear a reação inteira. Então, só aí você já ganha bastante tempo, certo? E, além disso, o que eu queria mostrar para vocês? Coloca de novo o Brunão, por favor, ampliado. A questão já deu as massas molares de cada um dos combustíveis, tá? E lá no CO2, a questão não te deu a massa molar do CO2. Ela só pede assim, qual substância emite mais CO2? Então ela está pedindo quantidade de CO2. E essa quantidade poderia ser em massa, poderia ser em mol, molécula, você escolhe. Mas eu acho que o melhor caminho é calcular a quantidade em mols, certo? E qual é a dica aqui para você, para a gente fechar em relação a essa questão? E isso pode ser usado também nas questões de termoquímica, tá? A minha dica é, você vai montar a sua regra de 3 para o primeiro combustível, monta lá, tudo bonitinho. Depois monta a regra de 3 para o segundo combustível. E baseado nisso, você vai conseguir perceber um padrão lá no seu X. Lá no momento que você armar a expressão do X para achar a quantidade em mols do CO2, você vai perceber, olhando para a expressão, um determinado padrão. Depois que você percebeu o padrão na primeira e na segunda, você extrapola esse padrão para a terceira, quarta e quinta. Você não vai precisar cumprir exatamente, rigorosamente todos os passos que você percorreu na primeira e na segunda, porque você já identificou um padrão e aí você vai lá e aplica o padrão nas 3 demais reações, tá? E aí você acaba ganhando muito tempo aí, ganhando velocidade na resolução dessas questões. E o mesmo raciocínio pode ser usado nas questões de termoquímica, que geralmente também envolvem perguntas do tipo: qual combustível libera a maior quantidade de energia? E aí você geralmente tem que fazer 5 contas, porque você tem lá uma lista de 5 combustíveis. Então a dica é, faz o primeiro, faz o segundo, identifica o padrão, baseado no padrão, extrapola para os demais combustíveis, certo? Bom, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essas foram as dicas e as recomendações aqui para a prova de Química. Agora eu quero passar a bola para o meu amigo Rafael Cafezeiro. Segue daí, Café. Vai lá! Fala galera, beleza? Primeiro, Júlio, obrigado pelo bate-papo, boas dicas, bom resumão. E galera, estou aqui, Rafael Cafezeiro, para a gente bater um papo para resumir alguns pontos fundamentais para esse exame que está chegando. E o meu intuito aqui, não, os meus intuitos são vários na verdade, né? Eu quero deixar claro que você sabe o conteúdo, foi muito bem preparado nesse ano de muitos conteúdos, muitos exercícios, né? E também, obviamente, mostrar como é que a prova trabalha, né? Dar aquelas dicas finais. Bem, sem perder tempo, então vamos fazer o seguinte, acompanhe as informações que vão surgindo aqui em nossa telinha. Vamos lá? Primeira coisa importante,
Parece que eu errei o slide, mas não. Interpretação de texto é fundamental em qualquer matéria, né? Por exemplo, aqui em natureza, sim, nós precisamos fazer interpretação de texto. Porque, com detalhe, ir só com conteúdo não é suficiente. Eu tenho que ter conteúdo, óbvio, e nós temos isso, no entanto, muita atenção. Para poder ilustrar isso, eu vou te mostrar uma situação, ilustrar com uma situação que é a seguinte. Acompanha, por favor. Ó. Todo mundo aqui já ouviu falar, né, da relação aí entre gás carbônico e os corais. Todo mundo sabe que a emissão de gás carbônico, obviamente, é muito danosa, é muito perigosa para, né, os corais. Beleza, agora café, como? Por que isso é muito perigoso? Simples. 2 motivos. Motivo 1. O excesso de gás carbônico aumenta a temperatura do planeta. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que gás carbônico é um gás de efeito estufa. Dessa maneira, muito gás carbônico aumenta o efeito estufa e, consequentemente, isso afeta as algas que fazem parte dos corais, causando assim o branqueamento dos corais. No entanto, pessoal, esse mesmo gás carbônico, que já apareceu em prova várias vezes, também pode reagir com a água, formando ácido carbônico. Dessa maneira, gás carbônico em excesso é também ácido carbônico em excesso, o que causa alteração do pH do oceano, o que causa a sua acidificação. Dessa maneira, o esqueleto calcário do coral fica afetado. Descalcificação do coral. Beleza. Agora, qual o detalhe? Nós temos que ficar atentos pelo seguinte, será que a prova vai cobrar uma situação ou cobrar a outra? Aí vem a parte da interpretação, quer ver? Essa figura que vai aparecer para você, já apareceu, é da prova, uma prova antiga desse exame que você vai fazer daqui a pouquinho. E repara, não adianta só ter o conteúdo, tem que olhar para a figura e saber o seguinte, poxa, pela figura temos muito gás carbônico invadindo o mar, digamos assim, reagindo com a água, fazendo aí, formando assim ácido carbônico e dessa maneira, olha para a figura, descalcificação, deformação de conchas. Opa! Então, por mais que eu saiba que gás carbônico em excesso tenha muito a ver com aquecimento global, nesse caso, nessa questão que abordou este assunto, eu tenho que deixar de lado essa informação e focar em quê? Na acidificação. E você pode ter certeza que nessa questão havia a opção relacionada ao branqueamento. No entanto, o foco é descalcificação. Portanto, pessoal, o Enem vai cobrar da gente a habilidade de atenção na hora de interpretar texto verbal, não verbal, misturado, aquele que é híbrido, né, palavra com imagem. E isso aparece em natureza como um todo. Combinado? Bom, agora, pensando aí, indo além aí no conteúdo, né, a gente pode destacar alguns pontos importantes. E não esqueça que o carro-chefe do Enem, sim, é a ecologia. E dentro da ecologia você pode encontrar vários tópicos importantes. Desses tópicos importantes, não tem como deixar de lado os ciclos biogeoquímicos. Bom, café, agora eu queria saber o seguinte, desses ciclos biogeoquímicos, qual que vale a pena de parar aqui um minutinho para discutir? Bom, eu conheço vários, mas um que temos que saber por ser muito complexo e merecemos aí um destaque para esse nosso resumão maravilhoso é o famosíssimo ciclo do nitrogênio. Eu tenho certeza que ao longo das aulas, as revisões que fizemos, nós exploramos exaustivamente esse conteúdo. Mas vale a pena um último contatinho com esse conteúdo agora. Bom, temos então, nessa figura, lembrando, nesse slide, alguns nomes de alguns termos, alguns processos que temos que conhecer. Por quê? Todos eles podem aparecer em prova. Todos podem aparecer. Então não é opção chegar na prova sem conhecer completamente o ciclo do nitrogênio. Vamos lá? Está numa ordemzinha interessante para você. Por exemplo, temos que lembrar que a amonificação é a famosa conversão de matéria orgânica, por exemplo, aminoácido, em que, gente? Pode falar comigo aí, pô. Aproveita e interaja, não é isso? Amônia. De matéria orgânica a amônia. Amonificação. Bom,
Eu sei que a amônia ioniza e vira amônio. E a planta pode pegar o amônio e absorver pela raiz. Óbvio que pode. No entanto, você sabe que a planta prefere o nitrato, que é uma forma mais segura do nitrogênio. Ainda bem que temos no solo algumas outras reações que podem disponibilizar no solo o nitrato. Aí vem a nitrificação, que você tem que lembrar que acontece em duas etapas. A primeira está aí no slide para você, a nitrosação, que consiste em quê? Bactérias transformando a amônia em nitrito. O nome disso, nitrosação, em homenagem ao ácido nitroso. No entanto, planta não curte nitrito. Ainda bem que no solo há outras bactérias que adoram reagir com nitrito, convertendo em nitrato. O nome disso, nitratação. As nitrobacter fazem muito bem isso. E aí o que vai acontecer? Simples. A planta tem agora disponível no solo o formato do N que ela mais curte, que é o nitrato. Ela pode puxar para o seu corpo e daí reconverter a matéria inorgânica em matéria orgânica. Não esqueça, planta é um ser produtor. Ama transformar a matéria inorgânica em matéria orgânica. O nome disso, assimilação, que está aí para você. De nitrato, de volta à matéria do tipo orgânica, por exemplo, aminoácido. No entanto, não esqueça, a natureza é extremamente criativa. Ela não vai dar mole com esse gás super presente aqui na atmosfera, o gás N2. Café, então é bom lembrar que, primeiro, planta não sabe usar N2. Animal, tampouco. No entanto, algumas bactérias, as Rhizobium, por exemplo, cianobactérias, também, né, outro grupo, amam utilizar o N2 convertendo na amônia. O nome disso está aí para você, a famosa fixação biológica do nitrogênio. Maravilha. Conversão, então, do gás nitrogênio à amônia. Pô, maneiro o café. E aí, isso acontece, vai acontecendo e vai enriquecendo o solo com o N no formato assimilável. Ótimo. Agora, óbvio, né? A natureza ela é justa. Ela gasta uma fonte, mas depois repõe essa fonte. Como assim repõe essa fonte? Simples. Nós sabemos que há algumas bactérias que podem fazer uma respiração anaeróbica que consiste em quê? Utilizar o nitrato. Se fazer nitrato é nitrificação, desfazer nitrato nessa respiração anaeróbica é a famosa desnitrificação, conversão do nitrato a gás nitrogênio. Então, essas definições, galera, tem que estar no coração. Não tem como. Vai aparecer. Combinado? Bom, ainda se pensando em ecologia, relações ecológicas bombam em prova. É óbvio que não estamos aqui para falar de todas as relações ecológicas. Temos aqui algumas delas que merecem destaque, por serem muito recorrentes em provas. Várias provas, obviamente, Enem é o nosso foco. Bom, temos aí, por exemplo, a competição interespecífica. E eu acho muito importante você relacionar esse tipo de relação ecológica com um evento chamado sobreposição de nichos. Quando você encontra espécies distintas com algumas nuances semelhantes em seus nichos. O que isso quer dizer, então? Fazem coisas semelhantes, querem as mesmas coisas, disputam. Então, quando acontece sobreposição de nicho, o resultado, sim, é a competição. Nesse caso aqui agora, a competição do tipo interespecífica. Maravilha? Bom, bomba muito em prova também o famoso predatismo. E aí não esqueça, né? Poxa, nesse caso, é óbvio, é uma relação desarmônica. Mas não esqueça, olha para cá, por favor. Não esqueça que o Enem adora quebrar paradigmas. Como assim? Você aprende predatismo desarmônico, predatismo desarmônico, mas lendo o texto, eu posso perceber que o foco pode ser harmônico. Como assim? Se eu parar de olhar indivíduos e olhar para a comunidade como um todo, existe uma harmonia no predatismo. Primeiro, é muito bom para a espécie predadora, porque ela ganha o quê? Energia. E para a presa? Tem que lembrar, né? O famosíssimo controle populacional. Muito importante. Por isso que muitos autores falam que predatismo se encaixaria no mutualismo indireto. Olha isso. Tá, legal.
E esse outro aí, Café? E essa outra relação ecológica? Um tal de parasitismo aí, hein? Que parada é essa? Pô, você conhece isso. Mas, de novo, o Enem gosta de pegar e contextualizar aquele conteúdo. Nesse caso aí, o que você poderia fazer? Muito maneiro, você poderia pegar essa relação ecológica e encaixar nessa aplicação aqui, o famoso controle biológico de pragas. Por exemplo, a Embrapa cultiva vírus em laboratório que podem infectar cigarrinhas, que são pragas agrícolas. Então não esqueça, eu posso usar um parasita para controlar uma praga e isso me faz poupar compra de agrotóxicos. Muito legal. Lembrando que eu também poderia usar predadores para esse tipo de intenção. Bom, só para poder ter uma noção, olha essa figura aí. Essa figura, que também da prova, né, obviamente, ela trata de um tipo, digamos assim, específico de parasitismo. Né? É quando você encontra um parasitoide, que é um organismo, que é um parasita que obrigatoriamente mata o seu hospedeiro, e o foco seria de fato aí, realmente uma aplicação ao controle biológico, uma alternativa ao controle químico. Muito bom. E por último, né, a gente falou aí sobre mutualismo, e eu aproveito até o nosso último bate-papo referente a ciclo do nitrogênio para falar, né, da Rhizobium, junto com a leguminosa. Cara, vira e mexe aparece índice prova, né? Eu planto muita soja, que é um tipo de leguminosa, que em sua raiz tende a apresentar Rhizobium, e eu planto automaticamente essa fixação do nitrogênio, enriquecendo o solo com nitrogênio assimilável. Dessa maneira, eu consigo fertilizar o solo sem excessos, o que me evita, no fim das contas, a eutrofização. Outra coisa, poupei uma grana porque eu não precisei comprar fertilizante. Não esqueça da relação Rhizobium leguminosas com a famosa adubação verde. Pô, bomba em prova isso. Maneiro, hein? Muita coisa legal. Bom, dispensa comentários, só vou te lembrar que você tem que conhecer, né, os principais tipos, né, de distúrbios ambientais, né, isso, aquecimento global, eutrofização, magnificação trófica. Temos que conhecer isso, né? Então, assim, a gente não está aqui também para definir tudo, mas tem essas cartas na manga. São os 3 que mais bombam, né, em prova, não é isso? Mas eu queria, na verdade, né, aproveitar o tempinho, né, que é muito curto, é um resumão aqui, né, para poder falar dessa paradinha aqui, tecnologia. Pessoal, por favor, você tem que conhecer bem a prova que você vai fazer. O Enem vai pedir alguma coisa tecnológica. Sempre pede em natureza como um todo, tá? Pode pedir, sei lá, alguns motores, como funcionam, podem pedir geração de energia e por aí vai. Agora, em biologia, há algumas nuances, né, que podem ser exploradas. No caso da biologia, uma aplicação muito maneira é nisso aqui, ó. Imunização. E, de novo, eu botei aqui para você tecnologia. Então, eu vou esquecer a parte natural da imunização e vou falar da artificial. Por exemplo, como está aí para você, a imunização ativa. No caso ativa, vamos lembrar, né, aquela que gera memória imunológica. E não esqueça, vacina está bem na moda, né? Você sabe muito bem disso. Então não esqueça, por favor, que a vacina, por ser feita de antígenos, de várias formas possíveis, mas por ser feita de antígenos, estimula o entendimento dessa molécula estranha, estimula a produção de anticorpos e, consequentemente, células de memória imunológica. Diferentemente do soro, não é isso? Que já entra em qual? Na famosa imunização passiva, em que o indivíduo recebe já prontinho o quê? Anticorpos. Não é isso? Nesse caso, não há, né, a situação de formação de memória imunológica. Então, por favor, fiquemos atentos a isso. E sempre, por favor, ligada, como isso vai ser cobrado, se é com um esquema, com um texto, com uma tabela, com muita atenção às interpretações. Não dá mole com isso. Maravilha? Pô, tá muito tranquilo, né? Muita coisa boa. E reparou o seguinte, tudo que eu estou falando aqui, você já tem uma noção? Já conhece muito bem? Para te mostrar que o teu estudo valeu a pena. Eu estou aqui para te acalmar e te mostrar que os principais pontos você já conhece. Minha principal intenção aqui é essa.
Mas vamos lá, que tem coisa boa para falar ainda em tecnologia. Pô, muita coisa pode ser falada, mas vale a pena destacar transgenia, que vira e mexe tentam confundir a gente. O organismo transgênico possui gene de outra espécie. Isso é um transgênico. Uma bactéria que possua um gene humano é uma bactéria transgênica. Sim ou não? Não é isso? Maravilha. E aí me vem as provas, né? O Enem já fez isso, tentando te confundir, falando sobre código genético. Não dá mole. O organismo transgênico não tem o código alterado. Ele tem o quê? Ele tem o genoma alterado, o conjunto de genes alterado. O código é universal. Ainda bem, porque se não existisse código universal, não teria por que fazer transgênico. Aí vamos lá. Beleza, transgênico é muito maneiro, importante, apareceu em prova várias vezes. Agora, um pouquinho tempo, apareceu um tal de um PCR. Mas quando apareceu na prova, apareceu de forma muito tranquila, até sendo explicado o PCR. Mas como falamos ao longo do ano, muito do RT-PCR, vale a pena você investir um tempinho lembrando o básico disso. Esse RT vem de quê, pessoal? Vem de transcriptase reversa. Uma enzima que lê RNA para poder construir DNA. E o PCR é uma técnica que permite que a gente amplifique a quantidade de DNA. Esquenta, desnatura DNA, a ação dos primers, a ação da DNA polimerase e, consequentemente, produção de mais fitas de DNA, novas moléculas de DNA, aumentando aquela amostra. E por que eu te falo isso? Porque todo mundo aqui ouviu falar ao longo do ano desse exame, né? RT-PCR, porque você sabe que o SARS-CoV-2 não é de DNA, é de RNA. Então, por isso tem que ter esse RT na frente, em homenagem à transcriptase reversa. Então, muita atenção nesse sentido. Ok, pessoal? É óbvio, a gente não viu a prova, mas é muito comum que provas cobrem algumas coisas do dia a dia que estejam sendo faladas. E aí a gente espera alguma coisa assim que esteja relacionada com a situação de pandemia. Ok? Bom, continuando aí, meio que já acabando o nosso resumão, para você dar uma descansada e perceber, caraca, pô, eu sei tudo que é importante, temos aí a biologia vegetal. E aí, gente, não adianta, vai aparecer planta. Ah, mas café, planta é um assunto que eu não curto muito, acho meio chatinho. Não tem jeito, vai aparecer, todo ano aparece. Agora, planta é um assunto muito extenso. A biologia vegetal tem vários campos, cara. Agora, pode aparecer, por exemplo, a taxonomia, os grupos, reprodução, como também a fisiologia. Como assim, café? Simples, quer ver? Acompanha aí. Por exemplo, com os hormônios vegetais, os fito-hormônios, e também transporte seiva, né? Seiva e hormônio vegetal. Agora, quando apareceu o transporte seiva, apareceu de uma forma muito criteriosa. O hormônio, na boa, auxina, etileno são os clássicos, não é isso? Em relação à condução de seiva, já apareceu e apareceu com essa figurinha aqui. E, gente, tínhamos que saber da famosa teoria de Dickson, que explica via transpiração, coesão e tensão a subida da seiva bruta ao longo da planta. Então, por favor, fiquemos atentos, sim, às aulas de fisiologia vegetal, os hormônios vegetais e condução de seiva. E para fechar, gente, o Enem gosta de cobrar da gente problemas. Como assim problemas? Podem ser problemas ambientais, como também de saúde. Eu sei que você conhece muitas viroses, muitas bacterioses, protozooses e verminoses, mas eu destacaria, obviamente, as viroses. Principalmente fazendo uma comparação entre Covid-19 e gripe, porque muitas pessoas confundem ainda. Vale a pena fazer esse tipo de comentário, né? E aí, em relação às demais doenças, não tem como ir para a prova sem conhecer, por exemplo, malária e doença de Chagas, que são duas
famosas protozooses, não é isso? Como também verminoses, por exemplo, esquistossomose e teníase, como também amarelão, que aparece muito em prova. É um resumão com muita informação, mas foi para perceber que estamos muito bem preparados. Pessoal, vamos arrebentar no exame, contem conosco, um beijo, um abraço e já vai aparecer Ricardo aí para dar um tchau, tchau. Valeu, Ricardo, valeu, galera. Abraço! Muito legal, hein, pessoal? Ó, eu viajei no tempo aqui agora. Viajei no tempo, fiquei pensando como é que era. O professor Vinícius, embora tenha essa cara aí de novinho, ele me deu aula, hein? Me deu aula. Não vou entregar a idade, não. Mas, ao falar isso, acho que já dá pro pessoal, pô, carinha de novo, carinha de menino. Mas ele chegou a me dar aula. Bom, muito legal, né, pessoal? Muito legal esses conteúdos, ajuda bastante, né? São disciplinas que precisa realmente ter essa clareza, sobretudo, de repente, você tem alguma dificuldade com algum conteúdo ou outro, né? Tá um pouco mais nervoso por conta da proximidade com a prova. Relaxem, né? Aproveitem todos esses conteúdos, todas essas dicas que os professores deram pra gente. Então, muito obrigado ao Vini, muito obrigado, Júlio, muito obrigado ao Café. Foi muito legal todos esses conteúdos que vocês trouxeram e obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês que ficaram conosco ao longo dos 5 dias ou apenas em alguns episódios. Muito obrigado pelo seu tempo, né? Um artigo de luxo nos dias de hoje. Muito obrigado por estarem aqui e pela confiança. Confiança no nosso conteúdo, confiança no nosso material, confiança de que nós estamos aqui fazendo o melhor por vocês, para que vocês tenham um bom resultado nas provas, tenham a aprovação, não deixem de trazer o retorno para a gente, né? Colocar aqui, olha, eu passei, foi muito legal, a dica que vocês deram para a gente foi muito boa, ou também trazer sugestões ou críticas, claro. Olha, tá faltando isso, eu queria aquilo, seria muito legal se a gente tivesse esse tipo de conteúdo. Pessoal, estamos aqui para, de fato, juntos, né, com a parceria, ajudar vocês em todo esse processo, tá? Então, tenham uma excelente prova depois de amanhã, no primeiro dia de prova. Tenham também um excelente dia de prova no segundo dia. Coloquem em prática todas as dicas que vocês tiveram até o momento e aproveitem o nosso canal, tem muita coisa bacana ainda. Então, se de repente você ainda não está inscrito, se inscreva no canal, aproveite, né? Ative o sininho, a gente manda sempre muito conteúdo, então pode ser bastante útil para você. E aí, para fazer essa despedida para vocês, eu não poderia deixar de contar com a minha querida amiga Abelinha, né? O nosso mascote do AZ, né? Da plataforma AZ, que está aqui comigo para dizer para vocês exatamente isso. Vocês fizeram um sensacional trabalho, não só em 2020, mas a força de vontade de pegar um pedaço do seu janeiro para fazer esse preparo, para curtir os vídeos, para estudar, para se manter em forma para essa grande maratona, para esse grande momento. Parabéns. Parabéns, vocês fizeram um trabalho sensacional e falta muito pouco para vocês, daqui a um tempo, receberem a resposta e colherem tudo aquilo que vocês plantaram. Beleza? Um grande abraço para todos vocês, a gente se vê por aí, né? Espero avidamente pelas respostas maravilhosas de vocês, dizendo pra gente que tivemos conquistas em todo o Brasil, como sempre acontece com os nossos queridos alunos da plataforma Z. Um grande beijo para todos vocês, a gente se vê por aí. Valeu! Tchau, tchau. E a Abelinha também manda um tchau pra vocês. Valeu, pessoal!